Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, trazendo a palavra do Senhor para o seu e meu coração. Nesta manhã, no dia de hoje, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra em Mateus, capítulo 13. Eu vou estar lendo alguns versículos, os irmãos acompanhem aí na casa de vocês, na Bíblia de vocês, ou quando os irmãos puderem estar meditando melhor, amém? Vamos lá, tá lindo? Diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acrescentando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhes dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Eu vou estar lendo agora o versículo 15, amém? Diz assim: Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus olhos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertem e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. O versículo 18 em diante. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá fruto e produz 100, outro 60 e outro 30 por um. Amém? Essa palavra ela é muito forte e ela fala conosco no dia de hoje, referente ali à parábola do semeador, né? O Senhor Jesus, ele falava com os discípulos, com as pessoas, com a multidão, através de parábolas. Porque naquela época era mais fácil o Senhor falar por parábolas, para eles poderem compreender melhor aquilo que o Senhor Jesus queria ensinar para eles. Só que a palavra do Senhor fala aqui também que no meio daquela multidão, no meio daquele povo, tinha pessoas que ouviam, mas não acreditavam. Outros ouviam, aceitavam naquele momento e depois esqueciam. E outros ouviam e colocavam em prática aquilo que o Senhor estava ensinando, né? E no nosso meio não é diferente. Muitas das vezes acontece isso. Nós temos no nosso meio, muitas das vezes, a palavra do Senhor é pregada, a palavra do Senhor é nos orientada, nos confronta, né? Muitas das vezes. Mas tem aquelas pessoas que não absorvem. Tem aquelas que absorvem, mas esquecem, e tem aquelas que absorvem e praticam. E a palavra do Senhor nesta manhã para nós é essa, a palavra do semeador,
que nós possamos nessa manhã, no dia de hoje, não sei qual o horário que você vai estar assistindo, não sei qual o momento que você vai poder ver esse vídeo, mas a partir do momento que você vê, assistir e ouvir, coloque em prática aquilo que o Senhor está te orientando no dia de hoje. Pois a palavra do Senhor fala que nós devemos absorver os ensinamentos dele, né? Colocar em prática aquilo que ele nos orienta a fazer. Então, que nesta manhã você possa colocar em prática aquilo que eu vou falar nessa manhã para você. Aquilo que o Senhor colocou em meu coração para que você faça. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falava fortemente no meu coração que muitas das vezes a gente temos recurso. Temos recurso para ajudar o nosso próximo. Temos recurso para estender a mão para aquele que precisa. Mas muitas das vezes a gente recua. A gente fala, não vou dar, porque vai faltar para mim. Amanhã pode ser que eu esteja precisando e se eu der agora, eu vou ficar sem amanhã. Mas a palavra do semeador fala que é aquele que semeia a boa semente, ela dá fruto, né? Então que nós possamos colocar em prática e deixar que o dia da manhã pertence a Deus. Muitas das vezes a gente fala, mas se eu der para fulano, vai faltar para mim. Você até tem para dividir, você até tem recurso para estender a sua mão naquele momento que a pessoa está precisando. Mas muitas das vezes você não estende a mão para o seu próximo. Você até vê o seu próximo precisando, necessitando, mas você pensa consigo mesmo e fala, mas se eu der vai faltar para mim. Mas nós servimos um Deus riquíssimo, um Deus grandioso que jamais vai permitir que falte para você. Então, se o Senhor está incomodando o seu coração, está te inquietando para você abençoar a vida do seu irmão, abençoa. Abençoa porque é o Senhor que está te conduzindo a fazer isso. E o Senhor jamais vai permitir que falte para você, que falte dentro da sua casa, do seu lar e para os seus. Porque o Senhor é aquele que Ele nos surpreende. O Senhor é aquele que Ele nos abençoa de tal maneira que a gente não tem imensidão, a gente não sabe nem explicar a grandiosidade, a providência que Ele provê em nossas vidas. Então que você, no dia de hoje, possa estar com o seu ouvido aberto, a sua visão aberta, para que você possa ver e ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor está te conduzindo a fazer. Faça aquilo que o Espírito Santo está te incomodando a fazer. Porque se o Senhor colocou alguém ou certa situação no seu caminho para você fazer, então faça. Faça com amor, com dedicação, sem reclamar, sem murmurar. E sem ficar indagando a Deus que vai faltar para você, porque se você der ou se você ajudar a estender a mão para aquele que precisa. Mas que você possa ser como esse semeador aqui, que ele plantou a semente e ali o Senhor, ele prosperou. Ali o Senhor multiplicou. Aqui o versículo 23 fala, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Ou seja, você está ouvindo, você vai colocar em prática aquilo que o Senhor está te orientando. Você vai fazer aquilo que o Espírito Santo está te incomodando a fazer. E não tenha medo que não vai faltar para você. O Senhor não vai deixar miguar aquilo que você tem para produzir, aquilo que você tem para semear, aquilo que você tem para abençoar. Porque se o Senhor te deu em abundância, não é para você pegar só para você. Não é para você só absorver para você e falar, é meu, eu tomo posse e eu vou usufruir só eu sozinha. Ou só eu e a minha casa vai usufruir sozinha. Não. O Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos dá riqueza para abençoar o próximo. Nós somos canal de bênção nessa terra. Nós somos instrumento do Todo-Poderoso para abençoar aqueles que necessitam. Se o Senhor te deu em abundância, glória a Deus por isso. Glorifica o nome do Senhor, porque você é um privilegiado, você é uma privilegiada que você tem recurso financeiro em abundância para poder abençoar não só a sua vida, a sua casa, mas abençoar aqueles outros que precisam. Então que você coloque em prática, faça como um bom semeador, que semeou a boa semente em terra boa. E ali o Senhor multiplicou muito mais, prosperou muito mais. E de uma semente, o Senhor multiplicou por várias. E ali, aqui fala, o versículo 23, então dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30 por um. Ou seja, foi multiplicando, foi triplicando aquilo que o bom semeador semeou em boa terra.
Então que você possa semear em uma boa terra, que você possa fazer aquilo que o Senhor está te incomodando a fazer. Estende a sua mão, abençoa os necessitados, carentes, os humildes, porque o Senhor, Ele confiou a você para você fazer isso. Então se o Senhor confiou, te entregou algo para fazer, então faça. Faça sem murmurar, sem achar que vai faltar para você. Não pense dessa maneira, que se você der, amanhã você que vai precisar. Não. Se o Senhor te deu, Ele te deu em abundância, que é para você abençoar. Abençoar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Não só você usufruir, mas as outras pessoas em sua volta também, aqueles que estão necessitando. Então, confie inteiramente no Senhor, porque o Senhor é aquele que Ele te justifica, o Senhor é aquele que te prospera, o Senhor é aquele que te abençoa. Então, tenha plena convicção que se você abençoar, se você estender a sua mão e fizer aquilo que o Espírito Santo está te incomodando a fazer, as bênçãos do Senhor te perseguirão. A bênção do Senhor, a mão do Senhor estará repousado sobre a sua casa, sobre a sua família. E o Senhor não vai deixar faltar. O Senhor não vai deixar o devorador, o destruidor querer destruir aquilo que o Senhor colocou em suas mãos para você abençoar. Muito mais você terá. Muitas mais bênçãos. A prosperidade habitará dentro do seu lar, habitará dentro da sua casa. E eu falo prosperidade não só em recurso financeiro, não só em dinheiro. Não só na sua vida financeira, mas sim em todas as áreas da sua vida. A prosperidade pousará sobre a sua casa. Pousará sobre a sua vida financeira, pousará sobre a sua vida profissional. Pousará sobre a sua vida espiritual, emocional, sentimental, familiar, em todas as áreas. O Senhor é aquele que dá um giro de 360 graus na sua vida. E jamais permitirá que o inimigo venha destruir, venha querer miguar ou querer ali usurpar aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Aquilo que o Senhor te deu, te presenteou. Mas saiba que tudo que você tem, tudo que o Senhor te abençoou, não é só para você ficar só para você. Não é para você achar que é todo seu. O Senhor te deu para você dividir. O Senhor te abençoou porque Ele confiou em você de estar fazendo a boa obra. Então, se o Senhor te deu em abundância, reparte com aqueles que estão necessitando. Eu não falo você dar tudo aquilo que você tem, mas sim você dividir aquilo que aquela pessoa necessita. Socorre os necessitados. Socorre aquele que clama, que precisa, que necessita de ajuda. E o Senhor confia em ti essa boa obra. E tem aqui a palavra do Senhor, fala que tem aqueles que o Senhor, Ele fala, Ele orienta, mas a pessoa até tem, mas ela recua, ela não dá. Ela fala, não, eu não vou dar. Eu não vou dar porque se eu der vai faltar. Aí eu não vou ter nem para mim, nem para dar depois para os outros. E tem aquele também que até escuta, até ouve nesse momento a palavra do Senhor. Só um minutinho, irmãos. Tem aquele que até ouve, até escuta a palavra do Senhor, mas não coloca em prática. Naquele momento o Senhor fala com ela, fala assim, não, eu vou fazer, eu vou semear, eu vou plantar a boa semente, eu vou fazer aquilo que o Senhor está me orientando a fazer. Mas chega um certo tempo que daí ela esquece aquilo que o Senhor orientou a fazer. Ou ela, até mesmo, ela pode até lembrar, mas ela vai falar, nesse momento eu não vou ajudar não, vou ajudar depois. Vou ajudar quando as coisas melhorarem. Ou quando eu tiver mais. Quando estiver sobrando, eu dou. E o Senhor fala para você no dia de hoje, não é quando estiver sobrando. É nesse momento que o Senhor quer te usar para abençoar a vida dos outros. E abençoar a sua casa também. Porque aquele que dá, recebe. E recebe muito mais. Porque o Senhor te usou como canal de bênção nessa terra, para fazer a boa obra. Então não fique pensando, se eu der vai faltar, ou se eu vou dar depois, porque daí depois vai estar sobrando e eu dou o que sobrar. E o Senhor fala para você no dia de hoje, não é a sobra. Não é a sobra que eu quero que você dê para o seu irmão.
é inteiro, é completo. Não queira dar só o resto para o seu irmão. Porque você, assim como você, tenho certeza que você não queria aceitar a sobra. Você não queria receber o resto. O que estava vencendo. O que já está para vencer. Não é isso que o Senhor quer. E eu tenho certeza que também não é isso que você quer. Receber. Uma mão estendida, mas te dê aquilo que sobrou. Aquilo que restou. E o Senhor te orienta no dia de hoje. Não dê resto. Não dê sobras. Não dê aquilo que está vencendo. Mas dê aquilo que está completo. Dê aquilo que é bom. Tanto para você. Quanto para o seu irmão. Quanto para o seu próximo. Então faça como um bom semeador. Aquele que semeou em terra boa. Seja como aquele semeador que semeou ali sem olhar para o lado, sem questionar. Sem falar, ah, Deus, vai faltar. Ou, ah, Deus, eu vou dar depois. Porque depois eu vou ter mais. Mas faça aquilo que o Espírito Santo está te incomodando a fazer. Faça porque você é instrumento do Todo-Poderoso. O Senhor te colocou nessa terra para você fazer a boa obra. Então faça, porque tem pessoas carentes necessitando da sua ajuda. Tem pessoas necessitando, clamando ao Senhor, pedindo por socorro. E o Senhor te colocou nessa terra para você fazer a obra dele. Você é um instrumento do Todo-Poderoso. É você que Deus quer te usar para abençoar aquelas outras vidas que estão necessitando. Que está clamando, pedindo por socorro a Deus. E o Senhor, Ele está te orientando no dia de hoje. Faça como bom semeador. Plante a semente. Plante a semente em terra boa. Pois aquilo que você dá de todo o coração, o Senhor te retribui. Volta para você duplicado. 2 vezes mais. O Senhor, Ele multiplica mais e mais na sua casa, na sua família. O Senhor não deixará faltar na sua casa. O Senhor não deixará faltar para ti. Pelo contrário, quanto mais você dá, mais você é abençoado. Quanto mais você dá, mais o Senhor, Ele multiplica na sua casa, na sua vida. Eu sou experiência própria disso, irmãos. Tem uns dias, uns meses atrás, estavam passando por uma luta, uma prova muito grande. E o Senhor, eu vi a mão do Senhor, Ele nos abençoando e ao mesmo tempo nos ensinando. O Senhor, Ele nos abençoou acho que foi o mês passado, com uma cesta básica, porque nós estávamos precisando. E a igreja nos ajudou com essa cesta. A igreja nos ajudou com essa cesta, e a cesta era grande. Dava para uns 2 meses ou mais que o Senhor nos abençoou. E ali eu fiquei falando, meu Deus, quanto alimento. E aí eu até comentei com meu marido, eu falei assim, nossa, deve ser, porque o Senhor já está nos preparando, né? Já proveu, porque sabe que a porta não vai se abrir nem tão cedo. Então as coisas, o Senhor mandou a mais para não faltar. Só que não era isso, irmãos. Depois eu fui entender o porquê daquela cesta básica ser tão grande daquele jeito. E ali o Senhor, Ele nos abençoou. E naquela mesma semana, o Espírito Santo me incomodou para me doar a metade da cesta que eu recebi da igreja para abençoar a vida de outra família. E ali aquilo me incomodando desde a hora que eu acordei. O Espírito Santo já me orientou. Separa as coisas e dá para fulano, para ciclano. E ali eu sem pensar, eu já fui logo pegando, já fui falando pro meu marido, eu falei assim, ó, eu vou dividir a nossa cesta que a gente recebeu, eu vou dividir com certa família. E ali o meu marido até ainda ficou meio assim, né? Fez como esse semeador aqui que até ouviu, mas ele ficou com medo de achar que vai faltar. E ali ele falou assim, mas e se faltar pra gente? E a gente não sabe quando que as portas vai se abrir. Aí eu falei pra ele, dessa forma. Eu falei, o Senhor não vai deixar faltar. Porque assim como o Senhor proveu na nossa vida agora, Ele vai continuar provendo na nossa vida. E não vai deixar faltar enquanto as portas não se abrem.
Porque quando as portas se abrir, o Senhor, ele vai abençoar. Mas enquanto a porta estiver fechada, o Senhor, ele vai abençoar, ele vai prosperar a nossa vida e não vai deixar faltar. E assim o Senhor tem feito, irmãos. Eu fiz, separei, e ali o Espírito Santo me incomodava, falava assim, não dá qualquer coisa, dá aquilo que você quer receber. E ali eu fui separando, e ali faltou mais algumas coisas. E Deus é tão maravilhoso que o Senhor me abençoou com uma quantia em dinheiro de uma família. E eles tinham me dado essa quantia. E ali eu estava guardando aquela quantia, se caso precisasse de uma emergência. E ali o Espírito Santo me incomodava, falava assim, compra. Porque não tinha um café. E o Espírito Santo me incomodava assim, compra o café. Vai lá e compra o café. O café que você gostaria de tomar. Não compra o mais barato ou o mais pequeno. Compra a quantidade que você vai usar e a marca que você também gostaria de usar. E ali o Espírito Santo foi me conduzindo. E ali eu comprei um café que não tinha, que estava faltando para acrescentar na cesta, para me doar para essa família. E ali a gente montamos. Aí eu e meu esposo montamos a cesta e damos para essa família. E para honra a glória do Senhor, depois eu recebi a mensagem dessa família, dessa pessoa, me dizendo que estava precisando. E até achou que a outra pessoa que tinha comentado comigo, que tinha pedido. E eu até falei, não, ele não me falou nada, mas foi o Espírito Santo de Deus que me conduziu a te dar essa cesta. E ali o nome do Senhor foi glorificado. E o Senhor não tem deixado faltar, irmãos. Não tem deixado faltar. As portas se fecharam, mas o Senhor é aquele que ele nos sustenta. Ele é aquele que provê. Ele não deixa faltar para os seus. E assim o Senhor tem feito. E para honra e glória do Senhor, as portas para o meu esposo se abriu. Estávamos nós dois desempregados. Tanto eu quanto ele. Pagando aluguel com 2 filhos. E ali o desespero bateu. Mas nós servimos um Deus todo-poderoso. Aquele que não deixa faltar. Aquele que supre todas as nossas necessidades. Aquele que sabe do dia da manhã. Porque o dia da manhã não pertence a nós, mas sim a ele. E é aquele que nos surpreende. E eu vou falar para os irmãos uma coisa. O Senhor, ele tem me surpreendido de uma tal maneira que eu nunca imaginei que o Senhor faria isso por mim ou pela minha casa. Mesmo nós passamos pela prova, pelo deserto, o Senhor é aquele que nos surpreende. O Senhor é aquele que nos abençoa. O Senhor é aquele que ele não deixa faltar, ele provê aquilo que precisamos. E o meu medo era passar por dificuldade. O meu medo era que faltasse para mim e para os meus filhos, para a minha casa. Mas o Senhor não permitiu faltar. O Senhor não permitiu. E o Senhor, por incrível que pareça, o Senhor, ele abençoou muito mais de quando a gente estávamos trabalhando, os dois trabalhando. Ele teve a provisão do mês passado, foi tão grande assim que eu até falei, meu Deus, nunca imaginei que o Senhor ia fazer isso na minha casa, na minha família. Em meio a esse caos todo que nós estamos vivendo. Em meio a essa turbulência, esse deserto. Eu não imaginava que o Senhor ele nos surpreender dessa forma. E o Senhor fez, nos surpreendeu e continua nos surpreendendo. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. E nós não podemos reter aquilo que o Senhor ele nos deu. Se o Senhor te deu em abundância, divida com quem precisa. Com quem necessita. Abra o seu coração, abra a sua mente, a sua visão espiritual. E não deixe o inimigo colocar mensagens ou palavras na sua cabeça, na sua mente, que vai faltar. Porque não vai faltar. Assim como o Senhor, ele proveu na minha casa, na minha família, e não deixou faltar e não está deixando faltar. Assim o Senhor fará na sua vida, na sua casa. O Senhor não permitirá faltar. Porque o Senhor é aquele que te conhece, é aquele que te sonda. Ele sabe quais são os seus receios, o seu medo. Então, devido a isso, o Senhor não vai permitir. Porque o Senhor, ele te ama. Ele cuida de você, ele cuida dos seus. Então, confie inteiramente nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus grande que nós servimos. Esse Deus é lindo, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele faz coisas além daquilo que nós possamos imaginar. O nosso Deus é tremendo. E eu já quero adiantar aquilo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor abriu as portas para o meu esposo.
As portas dele se abriu. E eu creio, eu tenho fé também que as portas para mim também se abrirão. Porque eu sei que tudo tem um tempo determinado. E eu também vou contar, ainda por completo, esse testemunho que o Senhor está fazendo. Ainda que diante dos nossos olhos pareça ser impossível acontecer. Impossível. Mas nós servimos um Deus que é Deus grande, o Deus que faz milagres, o Deus do impossível. Um Deus que realiza sonhos, um Deus que provê. Um Deus tremendo e grandioso. Aquele que faz o milagre acontecer. Aquele que faz o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Então acredite, confie no Todo-Poderoso. O Senhor não vai deixar faltar na sua casa. O Senhor não vai permitir que os seus padeçam na terra. Porque você serve um Deus grande, um Deus Todo-Poderoso. Aquele que te sonda, aquele que te ama, aquele que te conhece. Então abra o seu coração e abençoe aqueles que necessitam. Seja um instrumento, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque é o nome do Todo-Poderoso que tem que ser glorificado na sua vida. Que tem que ser glorificado na minha vida. Não é a irmã Michele que vai, nossa, ela faz, acontece. Não. Eu não sou nada, eu sou pó, eu sou falha. Mas eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Um Deus grande, um Deus que faz, um Deus de milagre, um Deus que provê. O Senhor, eu sou prova viva, irmãos. Prova viva que o Senhor, Ele cuida. Ele cuida dos seus, Ele zela pelos seus filhos. O Senhor tem zelado pela minha casa, o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado da minha família. Ele não tem deixado faltar. Em meio ao caos, à turbulência que nós estamos vivendo ultimamente, os últimos meses, desde o início do ano até agora, o vento tem vindo contra nós. Mas o Senhor não tem permitido nós naufragar. O Senhor não tem permitido a minha casa cair. Não tem permitido a minha vida ser destruída pelo inimigo. Porque é isso que o inimigo quer. Ele quer destruir. Ele vem para destruir, para roubar, para matar. Mas o Todo-Poderoso, Ele não permitiu e nem permitirá que o mal prevaleça sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a sua família. Então tenha fé, acredite que o Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais aquilo que você pensa ou imagina. O Senhor é aquele que vai cuidar dos seus, que vai cuidar da sua vida, assim como Ele tem cuidado da minha vida, da minha casa. Eu sou prova viva, irmãos, prova viva de que o Senhor é um Pai zeloso. O Senhor é um Deus grande e poderoso, aquele que cuida, que zela pelos seus. E o Senhor tem zelado, o Senhor tem cuidado da minha casa. E eu ainda vou contar o testemunho das maravilhas que o Senhor fez na minha vida, nesse decorrer desses meses, até agora. Grandes coisas o Senhor tem feito. Grandes coisas, grandes maravilhas o Senhor tem feito. E o Senhor tem usado seus servos para falar comigo. Para me revelar que o inimigo, ele quer destruir. Ele quer me derrotar. Mas Todo-Poderoso não permitirá. O Todo-Poderoso está sondando a minha vida e a minha casa. E o Todo-Poderoso está sondando a sua vida e a sua casa. Assim como o Todo-Poderoso fez na minha casa, na minha vida, na minha família, está fazendo. Ele também fará na sua vida. Fará na sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus. Apenas confie e acredite. Porque muitas das vezes nós somos falhos. Em meio à situação que nós estamos vivendo, achamos que vamos morrer. Achamos que nós não vamos suportar. Porque a luta é grande. O inimigo vem para nos sufocar com as circunstâncias da vida. Mas saiba que o Senhor, Ele cuida de ti. Ele cuida de você, da sua casa e da sua família. E assim como o Senhor está cuidando da minha casa e da minha vida, o Senhor, Ele também cuida da sua casa e da sua vida. Ele cuida de ti, Ele cuida dos seus e não permitirá que o inimigo toque no meio dos seus. Não permitirá que o inimigo venha destruir, venha matar, roubar. Mas sim que o Senhor, o nome dEle venha ser glorificado na sua vida, no meio da sua casa e da sua família. Porque grandes bênçãos o Senhor fará em sua vida e na sua casa. Grandes será o testemunho que você irá contar. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus grande, um Deus poderoso. E Ele só quer que você confie nele.
Só que é que você acredite no poder dele, naquilo que ele pode fazer na sua vida. Porque muitas das vezes você desacredita. Muitas das vezes você duvida. Você coloca no meio da sua mente, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Ah, mas eu acho que isso não vai dar certo. Ah, mas eu acho que isso aqui vai dar errado. Tira eu acho, tira o será da sua mente, do seu vocabulário. E coloca, decreta, vai acontecer. Já aconteceu. Porque eu sirvo um Deus todo-poderoso. Um Deus criador dos céus e da terra. Que cuida de mim e cuida dos meus. Ainda que as circunstâncias venham para te atingir, venham para te destruir, para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você já é um derrotado, uma derrotada. Mas saiba que você tem um Deus que te fala neste momento. Levante-se e acredite que dias melhores virão. Dias melhores virão e você ainda contará um lindo testemunho que o Senhor fará. Acredite. Não dê ouvidos para a voz do inimigo que fica rondando, rodeando você e dizendo que você não vai conseguir, que você é uma perdedora ou um perdedor. Não. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Porque nós temos um Deus que morreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você. E ele já pagou um alto, grande preço por esse amor. Pelas nossas vidas. Ele não permitirá que o inimigo destrua a minha casa e a sua família. O nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado, vai ser exaltado através da sua vida, através da sua família. Acredite, dias melhores virão. O nome dele vai ser glorificado. E você contará um lindo testemunho. Grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Você ainda vai testemunhar e vai ler o Salmo 126. Que fala aquele salmo, é um salmo de ação de graça, de agradecimento a Deus das grandiosidades que o Senhor fez. E assim será na sua vida. Acredite, faça como o bom semeador, que plantou a boa semente numa terra boa. Ainda que você ache que para você é pouco, que não vai dar. Mas você, fazendo aquilo que o Senhor te orientou, estendendo a mão para aqueles que necessitam, muito mais o Senhor fará na sua vida. Muito mais o Senhor fará na sua vida e não deixará faltar. Não deixará faltar porque você é canal de bênção. Você está nessa terra para fazer uma missão. Para levantar, para segurar na mão daqueles que estão necessitando. Para ajudar a levantar os necessitados, os que estão prostrados. Levante, se você não tem recurso financeiro, então você levante com uma palavra. Levante com oração, com jejum pela vida daquela pessoa. Que assim como o Senhor, Ele vai fazer na sua vida, na vida daquela pessoa que você está ajudando. Você será um canal de bênção que muito, muito mais outras pessoas fará também. Através de você, vai ver o seu testemunho e vai querer colocar a mão no arado, vai querer fazer a boa obra do Senhor. Como você vai fazer, como você tem feito. Então, acredite. Acredite que o Senhor é contigo. O Senhor, Ele é aquele que Ele nos surpreende. Até mesmo no pouco. O Senhor, Ele nos surpreende. O Senhor nos surpreende no pouco, no muito. Mas o Senhor nos surpreende porque Ele é um Deus incrível. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus amoroso e zeloso. Então tenha fé. Não faça como aqueles outros semeadores que semeou, um reteu, o outro esqueceu, até quis ajudar naquele momento, mas depois esqueceu, falar, eu vou ajudar depois. Não, não é depois, é agora. O Senhor, Ele quer que você ajude agora. Não fique pensando, vou ajudar o mês que vem, o ano que vem, ou quando melhorar. Não, é agora. O Senhor, Ele me conduziu neste vídeo até aqui para dizer para você. Não é amanhã, não é depois, é agora, é no dia de hoje. Estenda a sua mão para os necessitados. Estenda a sua mão para aqueles que você sabe que está precisando. Ajude. Se não tem recurso financeiro para ajudar neste momento, ajude com oração. Ajude com uma palavra. Mas levanta o caído. Levanta o necessitado. Porque você é instrumento de Deus nessa terra para fazer a boa obra. Amém?
Que vocês continuem sendo esse canal de bênção, usado pelo Senhor mais e mais, para fazer aquilo que o Senhor, Ele te conduziu, te incumbiu a fazer. Amém? Que você possa ter um dia excelente na presença do Senhor, que vocês possam continuar sendo essa bênção nas mãos do Todo-Poderoso. Fiquem todos com o Senhor Jesus, que vocês possam ter uma semana abençoada, um dia abençoado, e fiquem com todos os capazes do Senhor. Amém?